Muita gente pediu para eu aprofundar quais são os problemas de um ar poluído na nossa saúde, não só no nosso pulmão, mas principalmente é lá que vai trazer muitas complicações. Para começar, eu vou trazer uma boa fonte, o livro de patologia do Robbins, muito utilizado na medicina. E eu gostaria de falar sobre a poluição do ar. A gente tem alguns poluentes químicos que ficam no ar dispersos e que, infelizmente, felizmente, enfim, nós não podemos parar de respirar. O ar é importante para manter a vida. O problema é que esse mesmo ar pode, com ele, trazer alguns poluentes e causar prejuízos. Não só compostos químicos, mas inclusive biológicos, né? Partículas virais, bactérias, fungos. Falando sobre a poluição atmosférica em si, a gente tem os poluentes gasosos e particulados. Nos Estados Unidos, o que tem nos Estados Unidos? Existe lá a Environmental, não sei se fala assim, Protection Agency, que é a EPA, que controla e define os limites máximos de compostos como monóxido de carbono, ozônio, dióxido de nitrogênio, chumbo e material particulado. Materiais que são tão pequenos que eles conseguem ficar no ar, eles não caem, não ficam no solo. Tá? E aí o que acontece? Que muitas vezes só um desses agentes, eles não são tão preocupantes, mas aí eles reagem um com os outros e aí formam o smog, que é fumaça e nevoeiro. Esse livro aqui ele traz o problema que acontece, que esse smog ele sufoca grandes cidades como Cairo, Los Angeles, Cidade do México e São Paulo, como aconteceu alguns dias atrás. Que o problema é quando você tem uma corrente de frio e fica acumulado em um local todos esses poluentes. Eu quero trazer para vocês uma curiosidade. A primeira lei do controle ambiental foi proclamada por Eduardo I em 1306. Era direta em sua simplicidade. Abre aspas. Quem for considerado culpado por queimar carvão deve ser condenado a perder sua cabeça. Era simples. Queimou, vai ser decapitado. Olha, daqui não é uma ideia tão ruim. E o que eu acho interessante é que esse livro, ele traz o seguinte. É um livro sério, mas ele se preocupa muito com essa parte de poluição do ar. Inclusive, pode-se argumentar que o homem moderno perdeu sua cabeça por se afogar na poluição. O que eu acho interessante é que provavelmente essa edição foi escrita há poucos anos. E ele fala de se afogar na poluição. E é o que aconteceu há alguns dias, né? Parece que São Paulo descobriu que faz parte do mundo. Porque muitas pessoas dessa região acham que, não só de São Paulo, mas no Brasil, acham que o que acontecer na Amazonas, no Paraguai, na Bolívia, não me afeta. O que queimarem por lá não me afeta. A destruição que está acontecendo nas nossas florestas não vai me afetar. O que eu quero trazer para vocês é como que essa destruição das florestas aqui na América Latina nos afeta a nossa saúde. Nos canais da resistência aqui embaixo, você vai perceber que não afeta só a saúde, vai afetar o clima, cada um abordando a sua área, né? A gente tem o biólogo Henrique, o canal da Versada, eu preciso que vocês assistam um vídeo que ela fala sobre o desmatamento, porque tem gente que fala, mas sempre houve desmatamento. Meu querido, sempre houve, mas você esqueceu o aumento de 200% em relação ao ano passado? Certo? A gente precisa ter uma atenção, porque sempre houve, mas como está tendo agora, nunca aconteceu. Olha Rondônia está se afogando na poluição. Pode ter certeza que isso vai repercutir na saúde. Eu preciso fazer um alerta a nível nacional que não dá para você viver numa cidade em que você está coberto de fumaça. E em Rondônia é por causa da Amazônia, sim. E eu quero trazer aqui um livro pesado de patologia, né? Patologia é aquela área do conhecimento que estuda patologia, né? Ou seja, a gente vai ter o estudo das doenças, como que elas se originam. E eu quero trazer para vocês alguns dos poluentes mais famosos.
Por exemplo, o ozônio, que em adultos e crianças saudáveis vai causar redução da função pulmonar. Como que eu sei a função pulmonar de alguém? Existe um teste chamado espirometria, que é um negócio que o paciente assopra e você vê como é que está a função pulmonar dele. Qualquer fumante, independentemente da idade, sempre vai ter a função pulmonar menor do que uma pessoa que não fuma. O que mais? Aumento da reatividade das vias aéreas, ou seja, vai produzir mais muco, vai contrair mais, a pessoa vai tossir mais. Inflamação pulmonar. O que mais? Em asmáticos, vai aumentar a hospitalização. Dióxido de nitrogênio. Em adultos saudáveis, vai ter o aumento da reatividade das vias aéreas. Em asmáticos, redução da função pulmonar. E asmáticos, a cada crise que tem, vai reduzindo a função pulmonar, e isso é preocupante. Em crianças, aumento das infecções respiratórias. Você vai para o UPA num dia como esse, que tem smoke, né? Um dia como tá tudo coberto de fumaça, vai no UPA para você ver. Tem um monte de criança chorando lá, as mães preocupadíssimas, um monte de gente tendo crise de asma. Dióxido de enxofre. Em adultos vai ter aumento dos sintomas respiratórios. Em pacientes com doença pulmonar crônica, DPOC, pacientes que têm problemas como enfisema, o que vai acontecer? Aumento da mortalidade. Esses pacientes eles não toleram a perda da função respiratória. Tem paciente que já tem a função respiratória muito prejudicada, entende? Então a gente tem um aumento da mortalidade. Quando você, num lindo dia de tarde, vê o céu escurecer, a gente vai ter problema assim. Asmáticos, aumento das hospitalizações e redução da função pulmonar. Particulados, você escreve no Google particulados, já tem aquela imagem lá das queimadas assim, das indústrias. O que eu quero trazer para vocês, pessoal de São Paulo, pessoal de grandes centros, né? Ou seja, você já tem ali as indústrias queimando as coisas. Ou seja, vocês deveriam se preocupar mais que todo mundo, porque vocês já estão num lugar com muito carro, ou seja, já tem muitos poluentes no ar, com muita indústria, já soltando as coisas, ainda vem queimadas de outros locais que trazem essas correntes para cá, aí pronto, vocês sem queimada nenhuma já estão com problema, Agora, ainda tem queimada? Ainda a gente não vai proteger a nossa ciência, ainda a gente não vai proteger a nossa Amazônia, ainda a gente vai demitir o coordenador do INPE, que a única coisa que fez foi fazer o trabalho dele e alertar: vocês estão destruindo a nossa Amazônia. O INPE não está conseguindo falar com o IBAMA. Enfim, todo esse problemaiada do INPE, do IBAMA, vão lá no canal da Versada, porque ela é uma engenheira florestal e muita gente está procurando ela, jornalistas, para conseguir, né, entender melhor do que isso, porque nada melhor como alguém da área explicar sobre alguma coisa, certo? Então vocês entendam mais sobre essa parte lá com ela. O que eu quero trazer para vocês é que vai aumentar as infecções respiratórias, esses particulados, vai diminuir a função pulmonar nas crianças, o paciente com doença pulmonar vai aumentar a mortalidade, em asmáticos vai aumentar as crises. Então eles estão colocando o que cada poluente causa. Resumindo, todos esses poluentes, cada um deles vai aumentar a hospitalização, vai diminuir a função respiratória, vai depender se você é saudável ou se você já não é saudável. Se você tem algum problema pulmonar ou se você não tem problema pulmonar. Cada um desses tem alguma coisa, correto? Agora, juntou todos, ficou mais gostoso ainda, né? Vocês conseguem entender? Se um desses poluentes causa isso, peraí. O carro, a queimada, a indústria, ela não produz um poluente só, ela vai produzindo vários. O ozônio é um grande problema, gente. Por quê? O dióxido de nitrogênio, o ozônio é um gás formado por reações da luz solar envolvendo o óxido de nitrogênio. Esse que é o problema. O ozônio é um poluente perigoso para o nosso pulmão, para a nossa saúde, e ele é formado espontaneamente quando nós temos o dióxido de nitrogênio e a luz solar. Dióxido de nitrogênio, vocês estão me perguntando, né? Vocês estão se perguntando de onde que vem? Escape, maior parte dos escapes de automóveis. E é esses particulados finos com o ozônio, principalmente, que forma esse ambiente com névoa. Não é uma névoa de frio, é uma névoa de poluição. Qual é o problema
do ozônio? É que ele gera radicais livres. Qual é o problema do radical livre? Que ele lesa, ele chega lesando. Lesando quem? O trato respiratório. Lesando quem? Os alvéolos, que é a parte mais inferior do meu pulmão, mais distal do meu pulmão. Ou seja, porque entrou aqui, vai passar, lembra, pela traqueia, pelos brônquios, vai dividir bronquíolos menores, até chegar na menor unidade funcional do meu pulmão, que é o alvéolo, onde que vai ter a troca do ar ali, do oxigênio com o CO2, a gente expele o CO2, o oxigênio entra para a célula, porque o oxigênio é importante para nossas células, e lá a gente tem os radicais livres que vão machucando esse meu alvéolo, que vão machucando as paredes septais, ou seja, a parede entre um alvéolo e outro. Cada alvéolo é importante, não é? E eu vou machucando uma parede entre um e outro. Ou seja, em vez de ter 2 alvéolos aqui, eu não quebrei essa parede aqui, não machuquei, vai ficar um negócio assim, desse tamanho. Entende? Por exemplo, que é o princípio do enfisema. Vai aumentando. Qual que é o problema de eu aumentar o espaço ali de troca? É que num alvéolo, gente, porque é a menor unidade funcional, que não tem só esse espaço para o ar trocar. Passa aqui um vasinho bem pequenininho, certo? Um vasinho tão pequenininho que cabe uma hemácia só, passando por vez assim, para pegar esse oxigênio, para conseguir pegar esse oxigênio, que é importante para oxigenar meu sangue direito. Só que eu vou quebrando essas paredes, então quer dizer que eu não tenho já um vasinho passando aqui no meio, entendeu? Então eu vou ter dificuldade para fazer a oxigenação do meu sangue. Geralmente em pessoas saudáveis, pouquinho ozônio é tolerável. Agora, a pessoa que já tem asma, que já tem enfisema, já tem uma função pulmonar um pouco mais prejudicada. E o livro traz o seguinte, olha que interessante. Infelizmente, os poluentes raramente ocorrem de forma isolada, mas se combinam para criar uma verdadeira poção de bruxas. Aí o que eu quero trazer para vocês, que foi inclusive uma pergunta aqui do canal, é se funciona a máscara, como é que é isso? Gente, nós temos partículas um pouco maiores que estão no ar e partículas mais pequenas. As maiores, elas param no nosso nariz, elas param no pelo, certo? E também param porque todo o nosso trato respiratório aqui tem o quê? Células ciliadas, que são cílios. Cílios e muco. Para que serve? O celular morreu aqui no meio da minha explicação. Eu estava falando sobre o muco. Que o nosso trato respiratório, ele produz muco e ele tem cílio. Para quê? Para grudar essas partículas que vão chegando ali e não deixar que elas cheguem até os alvéolos. Para que elas não cheguem aonde? No seu sangue. Então, o cílio, eles têm um movimento que vai levar essa sujeira vai voltar. Ela vai embora, ela não vai ficar ali. O problema é que essas partículas maiores, elas param no seu nariz, elas param nesse muco, elas param nesse cílio, elas conseguem ser expelidas. O problema é das partículas aí menores de 10 nanômetros, porque elas vão ali, são inaladas e vão direto para os alvéolos. Aí o que acontece? Chegando no alvéolo, o alvéolo ele tem células de defesa, eles têm macrófagos, eles têm neutrófilos. Esse macrófago, ele pega qualquer coisa que é estranha ali. Então, ele vai pegar essa partícula, vai tentar comer ela, tirar ela dali. E tem os neutrófilos também. Quando o macrófago, o neutrófilo, esse pessoal vê algo que não deveria estar lá, eles iniciam uma resposta inflamatória. Né? Inflamação, vai ter uma resposta ali, vai chamar outras células de defesa, vem cá, o que tá acontecendo aqui? Quem que é esse sujeito que tá aqui? Porque eu tô com a minha lista aqui de presença, não era para estar esses particulados aqui, não era para ter fuligem aqui, não era para ter esses gases aqui. Essas partículas são problemáticas e quando você queima, não tem como não sair partículas dali. Vamos lá, vamos tentar tirar elas. O que acontece? Eu vou começar a jogar substâncias ali no meu alvéolo para tentar destruir essas partículas. E nessa brincadeira, que o nosso corpo, quando ele vai responder a um agente externo, a resposta dele faz mal para nós mesmos. Então eu vou tentar eliminar essa partícula e essas citocinas que eu jogo, essas enzimas que eu jogo, vão destruir os meus alvéolos também. Entende? E é isso que vai gerando. É o que acontece, por exemplo, no cigarro.
O cigarro, as pessoas precisam entender que o problema, além da nicotina, é que você vai tendo compostos que vão entrando no seu pulmão, que eu vou tentar, minhas células de defesa vão tentar tirar aquilo dali. No seu pulmão tem que ter ar limpinho, gostosinho para você respirar, não tem que ter poluente, não tem que ter essas coisas. Se tem, não dá para você aceitar que isso vai pro seu sangue. O seu corpo vai tentar reagir contra isso. E tem pessoas que têm a resposta inflamatória mais exacerbada. Tem pessoas que são asmáticas, tem pessoas que têm bronquite. E frente a esses poluentes, vão ter mais resposta ainda, vão ter mais problemas ainda. Vai aumentar a hospitalização, vai aumentar o ônus do SUS. A gente vai ter um gasto maior no sistema de saúde. Pessoas podem piorar, pessoas que já estão com um problema maior no pulmão, pessoas que têm uma DPOC mais exacerbada, vão piorar muito. Vai aumentar o número de infecções. Porque tem uma coisa que as pessoas não lembram. Quando a gente está queimando uma floresta, quando a gente está queimando alguma coisa, o que tem no solo ali? O que tem nas plantas? Vamos lá, tenta pensar comigo. Tem o quê? Fungos, bactérias, vírus, que estavam parados no solo. E isso, inclusive, é um problema na construção civil. Muito pedreiro, muitas pessoas que moram perto de construção civil acabam tendo fungos no pulmão. Existe muito caso assim, gente. Por quê? Porque você levanta poeira, levanta fungo. Queimada faz isso, levanta fungo, levanta bactéria, levanta tudo. Também é um motivo que aumenta os casos de infecção. O coelho tem que ficar paradinho, quietinho ali. Quem mexe no solo, quem mexe em construção civil, o que usa mesmo? EPI, usa, né, os equipamentos de proteção individual. Quem mexe, quem é produtor agrícola, que tá lá queimando, não tá cortando as coisas ali, levantando, eles estão lá dentro mesmo da máquina usando. Porque tem que usar, gente. Vai levantar a poeira, vai levantar as coisas. Não é só o que você vê que é problemático. É um organismo que está quietinho ali, que vai entrar dentro do seu pulmão. Às vezes um ambiente confortável, quentinho, né? Tem uns nutrientes que estão chegando ali. Aí tá muito bom para ele se desenvolver, crescer em abundância. E isso acontece, gente, principalmente em pessoas com o sistema deprimido, o sistema imune deprimido. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é o monóxido de carbono. Muito preocupante esse tal do monóxido de carbono. Por quê? A nossa hemácia, ela precisa de oxigênio. Mas quando ela vê ali o monóxido chega com flores para a hemácia. E aí ela não aguenta. A ligação que a hemácia faz com o monóxido de carbono é muito mais forte do que com o oxigênio. E eles ficam andando casados por aí no nosso corpo. Porque o que acontece? Pensa comigo. O oxigênio, ele se liga à hemácia, só que aí quando ele chega no tecido, quando ele chega lá no seu pé, quando ele chega lá no seu cérebro, aí o oxigênio tem que sair, né? Dá um chute na bunda dele, porque ele tem que sair para ir para os seus tecidos, para chegar lá no seu pé. Do que adianta o oxigênio ficar grudado com a hemácia? Seus tecidos vai faltar oxigênio, entendeu? Então, o que acontece? O problema do monóxido de carbono é que ele gruda. Aí ele chega no seu pé, ele chega ali, ele continua grudado. Vai faltando oxigênio. Muitas pessoas morrem dessa maneira, né? Porque o ambiente fechado é pior ainda. Porque se eu prefiro o monóxido de carbono, e aí as pessoas ligam o escapamento e às vezes ficam num ambiente fechado, vai acontecer esse problema. E aí a pessoa morre por causa disso. Túnel é perigoso, esses ambientes são perigosos. Às vezes tem muita gente que morre sem querer. Em incêndio, né? Isso acontece muito. E outra coisa, a intoxicação crônica por monóxido de carbono. Eu quero falar para vocês o que está escrito aqui em relação à intoxicação crônica. Ocorre porque a carboxihemoglobina, uma vez formado, é notavelmente estável. É o que eu falei para vocês. Mesmo em baixos níveis mais persistentes de exposição ao CO, ao monóxido de carbono, a carboxihemoglobina pode se acumular em uma concentração sanguínea que ameaça a vida. A hipóxia em desenvolvimento lento pode insidiosamente, devagarzinho, provocar alterações isquêmicas cerebrais generalizadas.
Com a interrupção da exposição ao CO, o paciente normalmente se recupera, mas pode haver sequelas neurológicas permanentes. Essas lesões que vai acontecendo no nosso pulmão, essa ligação, se você, tudo bem, teve um dia aí de muita fumaça, mas depois tá tudo bem, depois eu não respiro mais, eu consigo me recuperar dessas injúrias no meu corpo, desses problemas. O problema é que cronicamente as pessoas estão sendo expostas a poluentes. Na China deu um problema, né? Eu não sei quanto tempo atrás aí, que ficou por mais de uma semana lá esse smog, uma fumaça ali, todo mundo com máscara e tudo mais, aumentou a hospitalização pra caramba, né? Porque isso faz mal, gente, isso pode dar sequelas. E a gente tá brincando com isso. E aí, você precisa do reparo adequado. Você precisa ter um tempo para ter esse reparo. Se você está sempre injuriando, dá problema pro reparo. É por isso que uma pessoa que fuma a vida toda vai chegar lá na frente com DPOC, por exemplo. Porque ela não deu tempo do pulmão dela conseguir reparar esse dano. E isso é muito preocupante. É por isso que eu tô falando. Precisamos parar com esse ritmo de destruição. Precisamos diminuir. A gente precisa ter órgãos, igual tem nos Estados Unidos lá, para fiscalizar e ficar ali de olho. Nós temos tanto de CO no ar de São Paulo. Nós temos tanto de CO2, temos tanto de enxofre. Chegou a um certo ponto, tem que ter um alerta. Chegou a tanto ponto, a população precisa saber como é que tá esses poluentes. A gente precisa ter painéis instalados, assim, mostrando como é que está a poluição da atmosfera. Painéis instalados nos grandes centros, a gente precisa saber. Não basta só o órgão fiscalizador saber. A população precisa saber o que ela está respirando. Isso é importante. Tem um projeto aqui na UFMS para fazer isso. Para deixar um painel grande mostrando, né, logo no início, logo na entrada da faculdade, como é que tá os níveis dos agentes poluentes. É isso que eu queria falar para vocês, aprofundar um pouco mais o tema. E porque eu acho que o tema sobre esses poluentes do ar nunca se fez tão importante, visto que sim, aumentou as queimadas. A gente viu lá que houve um aumento de 200% mais ou menos. A Versada tem um vídeo no canal dela falando sobre isso, como que foi feito esses cálculos. E, enfim, vamos continuar no nosso trabalho de resistência e divulgação científica. Qualquer coisa, escrevam nos comentários. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. Até o próximo vídeo e até mais.